Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 12. Deus tem o tempo certo para tratar todas as coisas. Aleluia. Capítulo de número 12 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler a partir do verso de número 16. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso de número 16. Aleluia. Vamos falar a respeito de duas casas, tá bom? Primeira casa. E o Senhor lhes propôs esta parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem será? Assim é todo aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Amém? Abre a tua Bíblia agora lá no segundo livro dos Reis. Lá no comecinho, capítulo 4. Versículo de número 8 em diante. Capítulo 4, segundo livro dos Reis. Vamos falar de outra casa agora. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para se alimentar. Todas as vezes que passava por lá, ele parava ali para se alimentar. Disse a mulher a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali o coloquemos. E ali coloquemos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ele se recolherá ali. Certo dia, Eliseu chegou, recolheu-se àquele quarto, se deitou. E disse ele ao seu moço Geazi: chama a mulher sunamita. Chamando a ele, ela se apresentou diante do profeta. Então disse Eliseu a Geazi: diga-lhe, tu tens nos tratado com todo o desvelo. Agora, o que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que há de se fazer por ela? Geazi disse: ora, ela não tem filhos, e o seu marido já é avançado em idade. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Amados, eu quero falar algo com vocês a respeito dessas duas casas. A primeira casa que nós lemos, ela nos diz respeito a um homem. E a Bíblia centraliza na figura desse homem tudo aquilo que aconteceu, sendo ele então destacado como a pessoa principal ali de tudo aquilo que ocorreu à sua volta. Bom, a Bíblia nos está falando de um tempo de prosperidade, de um tempo de abundância muito grande na vida daquele homem. A palavra do Senhor, ela nos inicia explicando desta forma: olha, o campo de um homem
rico produziu com abundância. Então vejam bem, a proporção que ele tinha, a Bíblia já coloca ele num patamar social elevado. Ele era um homem de posses, ele já tinha seus bens, um homem rico. Porém, dado um determinado tempo, essa riqueza veio a se multiplicar. E multiplicou de uma tal forma que fugiu do seu controle, da sua administração. Ao ponto de você ler a expressão aqui, daquele homem, dizendo consigo, o que farei? Tudo que ele investiu, tudo que ele apostou, tudo que ele plantou, todos os animais que ele comprou, o mercado daquela época, o tempo, deu uma virada maravilhosa. Os rendimentos foram lá em cima. Se formos contextualizar, não é? Subiu tudo. Os títulos que ele investiu, os investimentos que ele fez, aquilo produziu. Os campos que alguém pudesse ter, as suas plantações, aquilo também produziu. Seu gado multiplicou-se, o preço foi lá em cima. De maneira que a Bíblia diz que os campos dele, tudo que ele tinha e possuía, veio de uma abundância tal em sua vida. E ele disse, o que farei? A Bíblia nos mostra a primeira reação. Talvez por algo que ele não esperasse no quantitativo. Não que ele investiu e pensou em perder, não. Quem investe sempre está buscando um retorno. Mas o retorno não foi o esperado, foi acima do esperado. A ponto de pegá-lo de surpresa, principalmente nos seus celeiros, que era justamente aonde se guardava ali toda a espécie de cereal. E ele disse no seu coração, disse consigo, né? Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, o que farei? Esse arrazoar-se é um termo que mostra uma preocupação muito grande. A preocupação de uma pessoa que está buscando uma solução. E que solução maravilhosa! Com que prazer, com que alegria, mas com que também grande preocupação. Por quê? Porque se não recolhe, se não faz a colheita no tempo certo, se não a protege, se não faz aquilo que é necessário em cima de uma colheita, pode se perder muito. Para depois as negociações, não é assim? E ele arrasou consigo. Então a primeira preocupação daquele homem, primeira boa preocupação, foi, nossa, eu ganhei tanto, produziu tanto, que eu não tenho onde colocar. Eu não tenho onde colocar. Meu Deus, eu estou com tanto carro hoje que eu não tenho onde guardar nas garagens. Que bênção, né, irmãos? Glória a Deus. Tenho aí muitos bens. Deus te abençoe, não é errado isso. A Bíblia não está dizendo que é errado possuir bens, hein? Não vamos misturar as coisas, não. Mas então vejam o que ele fez. Após quebrar a cabeça, após pensar o que ele ia fazer. A Bíblia diz assim, olha. O que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos, porque o campo produziu abundantemente. Aquilo que ele projetou, a estatística que ele fez, logicamente que deveria haver espaço nos seus celeiros, mas não por aquilo que o campo produziu, por aquilo que a sua mente calculou, por aquilo que o seu coração buscou. Sabe, amados, Ele não nos nega a sua bênção. A ninguém. A ninguém.
E esse homem, a Bíblia diz que recebeu essa porção maravilhosa, a ponto de ultrapassar os limites dos seus cálculos. Agora, ele toma uma posição e uma decisão. O que farei? Eu acho que a colocação verbal aqui, derrubarei, é futuro do presente, né? Vou fazer algo, estou planejando hoje para fazer. Então vamos lá. Então vejam bem. O que eu farei? Vamos lá. Derrubarei os meus celeiros. Edificarei outros maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Este homem estava buscando a solução para um problema maravilhoso que todos nós gostaríamos de ter. Mas toda a sua colocação foi uma projeção futura. Eu derrubarei, eu construirei, eu colocarei tudo lá dentro. Ou seja, tudo isso nos mostra um planejamento. O homem agora estava fazendo, aliás, um replanejamento na sua vida. E tudo aquilo que ele assentou no seu coração estava no tempo futuro. Ele ainda iria realizar. Mas ele já era possuidor. Já era possuidor. Os bens já estavam com ele. Agora ele precisava preparar lugares. Mas este homem foi além desta projeção. Lembre-se que a Bíblia diz que o campo dele produziu tal, a ponto de interferir na sua vida pessoal. E ele disse assim, ó: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Primeiro ele arrasou consigo o que faço. Mas agora ele encontrou a solução. E ao encontrar a solução, ele encontrou também descanso, refrigério para a alma, menos preocupação. Quando ele caiu em si, ele entendeu: meu Deus, eu estou milionário. Estou milionário. Alma minha, come, bebe, folga, muitos anos. Então vejam bem que ele, para si, ele também fez um projeto, não somente para os seus bens, não somente um projeto administrativo, com tudo aquilo que ele tinha que administrar, mas ele fez um projeto pessoal, envolvendo a sua vida. Mas ele também colocou a sua vida, e declarou a sua vida muitos anos de existência, com a regalia do tempo presente, que era a sua realidade. Este homem não estava falando daquilo que não lhe pertencia. Ele não estava vivendo um tempo de ilusão, ele estava vivendo um tempo de realidade. Ele só não sabia de algo: que a vida pertence a Deus, e que o futuro quanto a essas coisas está nas mãos de Deus. Quantas vezes nós fazemos planos, mas amados, será que alcançaremos? Todos nós esperamos que sim. O que o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar com esta parábola é que, muito mais acima do que qualquer bem material, do que qualquer bem adquirido aqui nesta terra, está o valor da vida do ser humano. E esse valor trouxe dos céus Jesus Cristo para assumir a forma humana. E a Bíblia diz que, sendo na condição humana, ele foi até a morte, e morte de cruz. Mas por que esse processo? Por causa desse ideal. Por causa de mim e de você, que olhamos para o dia de amanhã, lutamos pela vida, queremos viver. Mas
A palavra diz que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. E esse projeto meu de vida, essa minha ideia de viver aqui, Deus quer prolongar isso, não somente para um tempo presente, e a vinda de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, é para que isso tenha uma continuidade eterna. Tudo que aquele homem disse, alma minha, come, bebe, folga, tempo presente, tempo de existência agora, na terra. Mas Deus estava falando de tempos futuros. E o Senhor colocou aqui, esse tempo maravilhoso na vida deste homem. Não pôde dar a ele a satisfação de uma eternidade, a verdadeira riqueza de uma eternidade, que não se consiste nos bens que se possui, mas naquilo que se adquire em Deus para a eternidade. Os bens daqui, tudo que se ganha aqui, se gasta aqui, se perde aqui, são tempos de vida aqui. Mas o que Deus está exatamente nos ensinando a respeito disso, é que existe um tempo futuro que está acima do nosso controle, está acima daquilo que eu posso projetar. Eu posso projetar sonhos para esta vida, eu posso estabelecer ideais, eu posso alcançar objetivos nesta vida, mas na vida futura eu só alcançarei algo através de Jesus Cristo. Quando Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e é através dele que os meus sonhos podem ultrapassar o sonho dos humanos, os ideais podem ultrapassar o limite da vida, e entrarmos na vida em abundância, na eternidade com o Senhor. Amados, tudo que ganhamos aqui, fica aqui. Por mais que alguém conquiste nessa terra, os antigos, os faraós da época, eles acreditavam que um dia eles acordariam, levantariam dos seus sepulcros. Por isso eram enterrados com os seus tesouros, porque morriam ricos e acordariam também ricos. E sabe, no final da parábola diz, olha, o que você juntou para quem será? Os faraós não acordaram até hoje, mas já encontraram as suas múmias e os seus tesouros. Para quem foi? Após a morte não usufruímos de nada. Por isso que o Senhor nos desperta para um tempo futuro, para que a nossa mente, para que os nossos olhos possam contemplar não somente um ciclo da vida, e que este homem aqui também fez um plano de vida para ele. Olha aqui, ele estabeleceu um tempo de vida para ele. Direi à minha alma, tens depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Você vai viver ainda muitos anos, eu vou viver muitos anos, eu já sofri, já trabalhei, olha, já conquistei muita coisa, agora eu quero usufruir, agora eu quero curtir tudo isso, agora eu quero viver uma vida regalada. Ele também fez um projeto de vida, de existência aqui. Só o que ele não contava era que ele não tinha domínio sobre isso. Nós não temos domínio sobre a vida. Por isso nós nos escondemos em Cristo Jesus. Amados, nós não trabalhamos dessa forma. Não agimos assim porque nós não fomos criados para morrermos. Nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que Deus é eterno. Portanto, o ser humano, ele foi criado para a eternidade. Por isso que nós nos assustamos com a morte. Tememos a morte. E a Bíblia chama de inimigo do homem. O último inimigo a ser vencido pelo ser humano é a morte. Através de Cristo Jesus, com a ressurreição. Mas sem Cristo Jesus, não há ressurreição para a vida eterna com Deus. Há sofrimento para a vida eterna do ser humano.
E este homem, ele planejou isso. E ele entrou por este caminho também. Ele só não contava com algo que aconteceu. Ele planejou, mas, segundo o relato da Bíblia, ele não conseguiu pôr em prática. Ele não conseguiu nem derrubar os seus celeiros. Ele não conseguiu nem ajuntar as suas grandes colheitas. Tudo aquilo que ele disse, come, bebe e folga, ele não conseguiu. Foi um projeto da sua alma. Foi um sonho. Foi mais uma estatística na sua vida. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina dessa forma. E disse, farei isto, olha, derrubarei, edificarei, recolherei, e direi à minha alma, tens muitos bens em depósito, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Que noite é essa? Na noite que ele planejou derrubar os celeiros, fazer novos celeiros, edificar tudo aquilo. O Senhor disse, olha, existe muita gente rica aqui na terra, mas não é rica para com Deus. Não é errado ser rico aqui na terra, mas aqui fica. Aqui fica. Mas a vida continua. Com Deus ou sem Deus, como é que vai ser? Nesse caso aqui, amados, a Bíblia diz assim, olha, louco, esta noite te pedirão a tua alma, então o que tens preparado, para quem será? Assim é todo aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. Amados, a salvação é a maior riqueza que o homem pode adquirir na face da terra. A riqueza material, ela é boa e ela é necessária para a nossa vida, e nós precisamos disso. E não é pecado ser rico aqui na terra, não. A Bíblia está apontando um erro de uma pessoa que recebeu tantos bens em vida, mas não soube usufruir disso. Não teve nem tempo para usufruir dessas riquezas. Porque o seu tempo de existência, que não estava no seu planejamento, ele não disse ali, no seu planejamento, derrubar celeiros, construir novos, colocar, edificar. Ele não colocou entre parênteses, morte, falecimento. Não. Mas já estava, o tempo dele havia se cumprido. A Bíblia, ela quer nos dizer assim, não sabemos o dia de amanhã. A decisão tem que ser hoje. Todas as oportunidades que nós temos para nos consertarmos com Deus, para nos reconciliarmos, para orarmos, para pedirmos a Deus, é no tempo de vida. Tudo aquilo que nós temos que fazer é agora no tempo presente. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o pós-reunião aqui. E nem tampouco a reunião aqui. Tudo que nós esperamos é como esse homem. Queremos ir para a nossa casa, queremos descansar, amanhã é dia de trabalho, temos responsabilidades. Tem um filme que alguém gosta, tem o resultado aí do futebol, que os torcedores aí estão todos aflitos. Temos esperança. Alguns já combinaram, olha, depois do culto vamos comer uma pizza, vamos sair aí, vamos passear. Não há problema nenhum nisso. Não chamaram você? Não foi profético, não? Sabe, amados, nós não fazemos planos de morte. Pelo contrário. Nós somos como esse homem aqui, ó. Nós queremos o bem do dia de amanhã, nós queremos conquistar, nós queremos as realizações, as vitórias para a nossa vida, e devemos ser assim mesmo, não é errado.
A única coisa que a Bíblia nos disse, que foi que a destruição veio para essa casa, e essa casa não tinha uma defesa. Essa casa não tinha um norte, um oriente. Pode começar desde o tempo da prosperidade. O campo de um homem se multiplicou e ele disse, arrazoava entre si, consigo, o que farei? Sabe, amados, quando nós servimos a Deus, todas as respostas nós buscamos em Deus. Inclusive essa necessidade tão maravilhosa que ele estava enfrentando. Que luta, hein? Que luta você chegar lá no banco lá e o cara fala assim para você: ô pastor Ismael, sabe aquele pique, né, o do Itaú? Aquele pique que o senhor fez? Olha, aquilo lá vingou e agora para frente é X. Não vou nem limitar, mas porque, né? Dá um número aí, eu posso ofender o pastor, ele está esperando milhões. Faz um cheque pré aí do dízimo. Sabe, amados? E isso, não é? Que luta, né, pastor? Meu Deus, bispo, eu estou desesperado, eu não sei o que faço. Pode deixar que eu te ajudo, meu irmão. Não precisa se preocupar também, que informaram você às 3 horas da madrugada aí, que foi esse problema seu. Pode deixar que eu vou na tua casa, orar com você e te ajudar. Não é? Mas, amados, que problema maravilhoso, não é? Mas aquele que tem Deus, ele vai orar ao Senhor: Senhor, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Me ensina agora, Senhor, a administrar todas essas coisas. Me ensina a ser senhor e não escravo do dinheiro. Me ensina a mandar e não ser dominado. Este homem, quando ele enriqueceu, já era rico. Quando suas riquezas se multiplicaram, veio-lhe o desespero. Agora eu tenho medo dos ladrões, agora eu tenho medo de perder, agora eu tenho medo disso, agora eu tenho medo daquilo. O que eu faço, como eu administro, como eu cuido. Essa foi uma casa que infelizmente veio a desgraça. E a Bíblia diz assim, olha, essa casa era uma casa rica e próspera, mas não tinha Deus. Não era uma casa rica para com Deus. Não era uma casa compromissada com Deus. O livro dos Reis que nós lemos a respeito de uma outra casa. E a Bíblia fala que na região de Sunami havia uma mulher rica. Também rica. Mais uma casa agora rica. Aos campos de um homem rico produziram. Na região de Sunami havia uma mulher rica. Amém? E foi feita uma pergunta para essa mulher: você precisa de alguma coisa? Ela disse: não. Eu habito na minha terra. Ou seja, toda essa região que você levou uma semana para atravessar é minha. Esses campos onde você anda aí 2, 3, 4 dias são meus. Esses poços de água que você para beber são meus. Esses gados que você vê por aí são meus. Essas ovelhas, bois, camelos são meus. Todos esses servos e servas aí que você passa e encontra por aí trabalham para mim. E aquela casa não tinha um herdeiro. E Deus trouxe um herdeiro para a vida daquela mulher. O profeta orou por ela. E ela concebeu. Deus lhe deu um filho. Tudo aquilo que também havia ali construído, edificado, para quem seria? Mas aquela casa sabia reconhecer um servo de Deus, sabia cuidar,
daquilo que pertencia a Deus, do reino de Deus. Era uma casa que se preocupava, porque ela se preocupou. Esse homem é um homem de Deus, passa por aqui cansado, vou lhe fazer uma casa para que ele entre, repouse, descanse, se alimente. Todas as vezes que ele passava ali, já estava tudo pronto. Os servos daquela mulher já levavam de tudo, já cuidavam dele, ela já ordenou, já mandou fazer tudo. Ela se preocupava com as coisas de Deus. Tanto é que os favores de Deus começaram a chegar. Está precisando de alguma coisa? Estou na bênção, tenho tudo. Alguma coisa que se possa interceder ao rei? Tudo tranquilo, está tudo em dia, tudo certinho. Todos me conhecem, eu habito neste lugar, sou muito conhecido aqui neste lugar. Amém? Tem filhos? Não, não tenho. Deus vai te dar um filho. Amém? O filho vem. 10 anos de idade, a morte chega dentro da casa. O menino morre. Saiu com o pai para o campo. O sol daquela época lá, o sol naquela região é um sol muito forte. O menino reclamou bastante de dor de cabeça. Veio para o colo da mãe e acabou falecendo. Mas era uma casa que servia a Deus. Era uma casa que temia o nome de Deus. Era uma casa a qual Deus tinha um olhar de uma forma diferente. E a mesma morte, a mesma entidade que pediu, que reivindicou a vida daquele homem, reivindicou a vida daquele menino também. Mas aquela casa tinha Deus. Aquela casa era rica para com Deus. E a mulher foi lá e falou para o profeta: o filho morreu. Morreu meu herdeiro, morreu os meus sonhos, tudo aquilo que eu planejei, morreu. O profeta foi lá na casa dela orar pelo filho. E Deus ressuscitou o menino. A destruição mais uma vez chegou naquela casa, no capítulo 8 do livro 2 Reis. O mesmo profeta chegou para ela e falou assim: olha, Deus chamou 7 anos de fome e destruição neste lugar. Foge para onde você puder. Mas aquela mulher não era presa aos bens materiais. Fugir eu e deixar tudo isso aqui? Vou entregar na mão, vou perder tudo isso aqui? Sabe, amados, Deus exalta o valor da vida. E aquela casa era rica para com Deus, e ela entendeu a mensagem de Deus. E ela fugiu. Ela, o marido e o filho. Certamente o marido morreu. Porque depois de 7 anos ela volta. Mas ela não tem mais. Ela não é mais a mulher mais rica. Ela não é mais a dona. Os servos não são mais dela. O gado e tudo aquilo que havia, o que sobrou, já não pertencia mais a ela. Os campos já não pertenciam mais a ela. Mas ela era rica para com Deus. E ela clamou. Ela chegou lá. E ela clamou, ela pediu. Ela reivindicou aquilo que era dela, aquilo que outrora foi dela. Mas ela era rica para com Deus. Ela tinha memorial diante de Deus. E a grande misericórdia de Deus tocou no coração do rei. E o rei disse: devolva para esta mulher tudo o que lhe pertencia. Tudo que os seus campos renderam. E o rei determinou um oficial para que acompanhasse aquela mulher. E para que em nome dele lhe fosse restituído tudo. Esta é a casa que é rica para com Deus. Ela também sofre lutas. Ela também passa por perdas. Mas ela tem aquele que restaura. Ela tem aquele que vê todas as coisas. Ela tem aquele que julga com justiça. Aleluia.
Ela é uma casa que está debaixo dos olhos do justo juiz. Passa por lutas, enfrenta problemas, enfrenta dificuldades, mas é uma casa que confia no Senhor. É uma casa que Deus guarda. Aleluia. É uma casa que tem esperança. É uma casa que hoje passa por uma turbulência. É uma casa que, olha, você vai precisar deixar tudo isso aí, vai precisar fugir, porque vai vir uma destruição tal sobre este lugar. Mas é uma casa que sai e deixa tudo, mas sai com uma esperança, porque é rica para com Deus. Por quê? Porque confia em Deus e não naquilo que possui ou que tem. Aleluia. Assim é todo aquele que é rico para com os homens. Aquela mulher era rica para com os homens. Uma mulher de posse ali na época. Mas era também rica para com Deus. Este homem, citado por Jesus, era um homem riquíssimo. E se tornou milionário. Mas não era um rico com Deus. Aleluia. A Bíblia fala: quando os teus bens se multiplicarem, não se esqueças do Senhor teu Deus. A pastora falou hoje aqui sobre motivação. Qual é a tua motivação de estar na igreja? Estou passando uma luta. Estou enfrentando dificuldades. Veio ao lugar certo. Deus pode mudar essa história. Mas acima de tudo isso, Deus quer nos deixarmos ricos de alma, de espírito, ricos para com Ele. Não somente resolver os nossos problemas do dia a dia, não somente nos dar o material, mas nos dar também, aleluia, aquilo que só Ele pode dar: a vida eterna com Cristo Jesus. Aqui, amados, estamos sujeitos a conquistas, a perdas, a prejuízos, mas a nossa esperança está em Deus. Então também estamos sujeitos a reconquistas, a restauração, a restituições. Aleluia. Porque a nossa esperança não está somente nos bens. A nossa esperança está em Deus, que é Senhor de todas as coisas. Porque o salmista no Salmo 24 escreveu: do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos os que nela habitam. Ele é Senhor. Aleluia. E Deus olha para a nossa vida, quer o melhor para mim e para você, mas acima daquilo que satisfaz o corpo, acima daquilo que satisfaz a alma, quanto às conquistas terrenas, Deus quer nos dar algo acima de tudo isso, que é seu amor, sua graça, sua misericórdia e a salvação. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.